Boa noite. Vamos lá. Sejam bem-vindos nessa segunda-feira chuvosa. Vamos começar a bater um papo. Vamos convidar as pessoas. Oi, Cris. Boa noite. Boa noite. Sejam todas bem-vindas. Boa noite. Vamos convidando as pessoas para participar da nossa live número 1. Essa semana eu preparei uma semana de lives, uma semana de muito conteúdo, uma semana de bate-papo com mulheres incríveis que vão estar comigo aqui. E eu estou muito feliz e estou muito agradecida por essa oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Tá tudo, o áudio tá bom? Me respondam se está tudo se está tudo bem. Tá chovendo, né? Então, ótimo, obrigada, Cris. Bom, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Tatiana Mota, sou mentora comportamental, especializada em desenvolvimento pessoal e comportamento humano. Então, eu ajudo as pessoas a se amarem, a saírem do ponto A e irem até o ponto B, com muitas técnicas, conhecimento e muito comprometimento no processo de autoconhecimento de todo mundo. O tema da live de hoje, eu recebi até algumas perguntas, né? Nossa, que tema profundo. Se nós não entendemos a vida, como poderemos entender a morte? Esse é um tema, a morte, né? Por que começar uma segunda-feira falando especificamente de morte? Morte não no sentido físico, morte no sentido individual, do indivíduo a nível espiritual, a nível emocional. O tema morte significa não a morte física do processo, né? Nascemos e morremos, mas no sentido de o que morre dentro de nós que nos impede de viver a vida de forma plena e feliz. Que estado que você está neste momento da sua vida? Você está numa morte em vida ou você está numa vida plena e feliz? Que tipo de projetos e de sonhos que em algum momento você deixou morrer durante a sua vida? Então é nesse sentido que nós vamos falar sobre morte.
Nós não vamos trazer a morte no sentido físico, no sentido saúde física, certo? Nós nos deixamos morrer o nosso amor, deixamos morrer a nossa esperança, deixamos morrer a nossa alegria. Que tipo de sentimentos e comportamentos nós deixamos morrer ao longo da nossa vida, da nossa existência nesse plano? Eu até separei aqui, eu vou ler para vocês. O que é a morte? Senão uma porta que se fecha para coisas materiais e ao mesmo tempo se abre para a nossa evolução espiritual. Assim sendo, na vida nada se perde, tudo se transforma. A vida nunca e jamais acaba, apenas muda de posição. Então, nós vamos sair do ponto A, que é a morte em vida, para a vida. O trajeto que nós vamos fazer nessa semana de lives é justamente esse. Em que ponto que deixamos morrer os nossos sonhos? Em que ponto deixamos morrer a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa felicidade, a nossa gratidão? Nós vamos tratar desses temas durante a semana. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês quando eu digo morte em vida é o sentimento de incapacidade perante os nossos obstáculos. Como você se sente hoje perante os obstáculos? Quais são os tipos de sentimento que brotam aqui dentro de você para que você não ultrapasse os seus obstáculos? Ou para que você se sinta incapaz de vencê-los? Porque a morte, ela é aos poucos. Ela vai morrendo. As coisas, os nossos objetivos, os nossos planos, as nossas metas, os nossos sonhos, eles não morrem de uma vez. Eles morrem aos poucos. Quando recebe um não, e a gente fala, tá bom, deixa pra lá. Em outro momento eu faço. Quando alguém julga o nosso comportamento, quando alguém julga, nossa, mas você vai fazer isso? Você se questiona se você é capaz de seguir adiante. Vai morrendo. Quando eu não alimento os meus objetivos, eu não alimento os meus sonhos, eu não alimento a minha identidade, eu não alimento a minha vida, a morte acontece. De forma silenciosa, em muitas vezes. Às vezes deixamos passar anos e anos para perceber o quanto deixamos de viver, o quanto alimentamos os sonhos do outro e colocamos o nosso sonho dentro do caixão. O quanto deixamos de viver uma vida plena e feliz com medo de seguir em frente, com medo do que ia acontecer, com falta de coragem de seguir adiante. Então, a morte em vida, ela é muito grave, porque o que acontece nesse percurso todo de anos e anos de existência, quando você olha para trás e fala assim, poxa, deveria ter feito mais, poderia ter feito mais. Por que eu não fiz? Que parte de mim estava morta e eu não tive condições de trazê-la à vida. É nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês alguns pontos. Então, o nosso primeiro pilar, né, que a gente
está falando sobre a morte é o sentimento de incapacidade perante os obstáculos. Quando eu me sinto incapaz de seguir adiante, eu estou deixando morrer uma parte de mim. Eu estou alimentando algo que vai me levar à falência, à morte. O segundo pilar, culpa. Quando eu deixo de ser autorresponsável pela minha vida, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pelas minhas decisões, e culpo o outro, culpo a situação, culpo a chuva, culpo o trabalho, a minha vida vira um jogo de culpa. Eu tiro a responsabilidade de mim e passo para o outro ou para as situações. Mais uma parte dos meus sonhos e dos meus objetivos e da minha identidade está morrendo. É uma sequência de mortes. É um sentimento de incapacidade, é um jogo de culpa, é quando eu culpo o outro. Um outro pilar que eu entendo que é muito importante quando a gente fala de morte emocional, vamos dizer assim, é a não aceitação. Quando eu nego que eu estou passando por aquele problema, quando eu nego que eu preciso de ajuda, quando eu nego quem eu sou de fato, quando eu nego que os meus objetivos e os meus sonhos não são tão importantes quanto parece. Quando eu nego, a negação, ela é um bloqueio, ela te leva ao fundo do poço. Porque se eu tenho um problema a ser resolvido, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho consciência, tá? Eu tô trazendo questões que nem sempre estão conscientes dentro de nós, nem sempre estão conscientes na nossa mente. Sentimento de incapacidade. Se eu consigo reconhecer no meu comportamento algum desses pontos, significa que eu preciso levantar a bandeira e pedir ajuda, porque a minha morte já está acontecendo, a minha morte em vida. Então, quando eu não aceito, quando eu nego os meus sonhos, quando eu nego quem eu sou, quando eu nego que eu não sou responsável, quando eu trago para minha vida uma vida de negação, esse é um outro ponto que nos leva à morte em vida. Tá fazendo sentido isso para vocês? Falta de esperança, falta de fé, procrastinação, são pequenos sinais que ao longo do tempo transformam a nossa vida em morte. Eu deixo de viver. Eu estou alimentando algo que não floresce mais dentro de mim. Eu não tenho mais vontade. Eu recebo algumas queixas das minhas clientes de tipo, não consigo levantar da cama, não tenho vontade de fazer nada, estou sentindo um vazio dentro de mim. Quando você está sentindo um vazio dentro de você, é que você não está se encontrando mais. Já aconteceu a morte em vida. Já morreu uma parte de você, que necessariamente não precisa ficar morta. Ela pode reviver, mas vai depender de muito empenho. Então, se nós não conseguimos olhar para a parte que está dentro de nós, que está morta, como vamos entender a nossa vida? Entendem o sentido do nome dessa live, do tema dessa live? Se nós não entendemos que parte dentro de nós está morta, que está sem vida, se nós não conseguimos reconhecer esses sentimentos, esses comportamentos,
como nós vamos viver de fato. Lembrando que é muito necessário morrer algo para nascer algo novo. É necessário transformar para a vida. Eu não sou mais quem eu era há um ano atrás. Uma Tatiana de um ano atrás morreu para dar vida a uma nova pessoa, com muito mais propósito, com muito mais garra, muitos objetivos, com muita vontade de viver. Necessariamente a morte não é algo ruim. Ela é só um outro plano. Ele é um outro estágio que se torna muito necessário quando a gente fala de autoconhecimento, que é muito necessário quando a gente fala de não estou feliz. Não estou feliz com o quê? Não estou feliz com quem? Que parte de mim não está se reconhecendo? Que parte de mim não tem vida? É como se o nosso coração ele deixasse de trabalhar 100% e passasse só 80% da capacidade dele. É isso que vai acontecendo quando a gente deixa de se amar, se respeitar, quando a gente vive baseada na culpa, no medo, na vergonha, quando nós nos sentimos rejeitados, traídos. Uma parte de nós vai morrendo e não conseguimos enxergar o calor da vida. Por que chegar nesse ponto? Se você está sentindo isso, se você está sentindo que algo dentro de você não está florescendo, não está pulsando como deveria pulsar, busque ajuda, peça ajuda. Porque tem uma parte que vai crescer, não floresce, o do lado não floresce, e assim você vai se acostumando a viver morrendo aos poucos, até perder totalmente a vontade de viver, que muitas vezes acontece. As pessoas vão perdendo, não é do dia para a noite. As pessoas vão perdendo a vontade de viver, vão deixando para trás, vão se abandonando, até um dia que de repente não querem mais viver, não se cuidam, não tem autocuidado, não tem autoamor, não consegue se olhar no espelho. Isso é um processo extremamente doloroso. E é interno. Às vezes, que a gente olha para fora buscando uma explicação para essa morte em vida e não tá do lado de fora. Até por isso que eu quis começar a semana de lives falando sobre a morte. Porque a nossa morte, a morte de quem somos e do que podemos ser, ela começa dentro. Ela não começa fora. Ela começa com aquilo que você acredita sobre você, sobre as crenças que você ouviu na sua infância e que de alguma forma te alimentaram por anos e anos. E você se acostuma a viver assim. É interessante isso. Você se acostuma a viver na morte. Você se acostuma a viver com pouco. Você se acostuma a viver triste, infeliz. Você se acostuma.
Aquilo vira um hábito. Ah, eu acordei triste hoje. Ah, tudo bem. Tá triste, tô triste. Você não entende de onde é aquele sentimento. E com isso os dias vão passando e cada pedacinho de você vai morrendo. E quando você percebe, tá muito maior do que você. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Pode colocar aqui para mim. A ideia é que vocês participem, que vocês tragam questões. Necessariamente pode ser que a gente não esteja nos sentindo assim. Mas podemos conhecer pessoas que estão assim. Eu conheço várias pessoas. Minhas clientes, na maioria das vezes, chegam assim, com falta de esperança, falta de fé, procrastinação, medo, muito medo, medo de seguir em frente, medo de se libertar de algum relacionamento tóxico. Quando percebo que eu tô morrendo, quando eu começo a não me reconhecer, quando eu não quero olhar para dentro de mim, quando eu busco fora todas as respostas da minha vida, quando eu digo assim, nossa, minha cabeça tá doendo, um exemplo. Ah, mas é porque tá sol. Ah, minha cabeça tá doendo, é porque alguém falou algo para me machucar. Quando eu deixo de olhar para dentro e só fico olhando para fora. Olhar para dentro dói. Nós temos que lidar com os nossos monstros internos, com as nossas crenças, com os nossos padrões, com escolhas que necessariamente não foram tão boas assim. Mas morrer aos poucos é muito mais doloroso do que olhar para isso. Mas o medo é o sinal mais evidente, o medo de viver. O medo do novo dia. A vontade de dormir e não acordar. A falta de disposição. O medo de ser quem somos, de olhar e falar assim, sou isso mesmo. Sou essa pessoa com falhas, com pontos a melhorar, com qualidades, mas com coragem de enfrentar. Quando a gente deixa o medo dominar a nossa vida, o medo de amanhã, o medo de perder o emprego, o medo de perder um relacionamento, o medo de se machucar e assim prefere não viver. Exatamente. O medo de se machucar. O medo de ser rejeitado novamente. O medo da traição. O medo da escassez. Você vai ficando enclausurado. Você vai formando várias camadas na sua essência como proteção. E isso vai fazendo com que você morra. Você vai simplesmente passando os dias, sobrevivendo. Medo de viver, de encarar os desafios. Medo dos julgamentos. Nossa, como temos medo de ser julgados. Estar aqui compartilhando conteúdo, medo, nossa, o que estão pensando ao meu respeito? Eu já tive esse medo, eu já tive vários medos, eu já tive morte em vida, e eu só saí disso porque eu pedi ajuda.
O que eu quero que vocês entendam é que, às vezes, é necessário morrer para viver uma nova vida. Deixar para trás crenças, padrões, vícios, medos e se propor a viver uma nova vida. Ter coragem de ser perfeito, ter coragem de fazer um novo dia, ter coragem de ser quem somos. E tá tudo bem. Tá tudo bem, é normal isso. Medo do abandono. Temos medo de ser abandonados, de ficar sozinhos. Com isso a gente mata um pouquinho da nossa essência. Acaba sendo um tanto repetitivo quando eu digo mata a nossa essência, a nossa identidade, porque tudo é a partir de nós. Tudo começa e tudo termina a partir de nós, a partir daqui de dentro. Então, ao mesmo tempo que está morto aqui, eu posso transformar isso em vida. Depende de mim, não depende da vontade do outro. Depende de mim. Depende de que tamanho que eu vou deixar esse medo dominar minha vida. Depende da força que eu dou para esses sentimentos e esses comportamentos negativos que eu vivo todos os dias. A vida pulsa aqui dentro. Existe um coração pulsando 100%. Mesmo que ele neste momento não esteja, mesmo que esse coração esteja doendo, machucado, ferido, mas ele continua batendo. E até que ponto que eu me permito não viver 100%? Até que ponto eu deixo a minha vida debaixo do tapete e alimento a minha morte interior? Não vale a pena chegar nesse ponto. Mas a gente chega. Muitas pessoas vivem assim. E pode ser que se passe anos e anos e continue assim. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é uma nova perspectiva do que é morte em vida e do que essa morte em vida pode nos trazer de positivo para a nossa vida. Abandonar velhos conceitos, preconceitos sobre quem somos, o que queremos, os nossos sonhos. Uma plantinha, a gente deixa de molhar uma plantinha e ela fica meio caída assim, seca. E aí você vai lá e coloca, nossa, eu tinha esquecido de colocar água nessa plantinha. Será que ela já morreu? Ah, eu acho que ela já morreu, mas eu vou molhar ela um pouquinho. E aí eu pego e coloco um pouquinho de água nela. No dia seguinte, eu vejo que um galho dela, pequenininho, começou a ficar verde. Porque tem vida ali, até aonde a gente acha que não tem. Por isso que eu acredito no poder que existe dentro de cada um de nós. Eu acredito que conseguimos ser como essa plantinha, que um dia está morta, aparentemente, mas a sua raiz tem vida ainda. E depois que ela recebe um pouquinho de água, um pouquinho de sol, um pouquinho de carinho, ela volta a florescer.
Eu acredito muito nisso. Eu acredito no poder transformador da morte para a vida. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que não precisamos nos conformar com a morte. Eu acredito que podemos sim viver uma vida plena, feliz e próspera. Por isso eu estou aqui. Por isso eu estou compartilhando com vocês uma visão sobre morte e sobre vida que faz muito sentido para mim e que eu acredito que possa ajudar vocês. Se tem uma parte de vocês que não está florescendo, rega ela, coloca água nela, traz uma coisa nova para ela. Seja uma leitura, seja um bate-papo com uma amiga, seja buscar um médico, um psicólogo, ou seja caminhar no sol, ou seja respirar. Não desista, não veja, morreu, não tem mais jeito. Tem. Nós temos raízes muito profundas. Nós temos um propósito. Nós somos centelha divina. Fomos criados para viver, para florescer, para ser feliz. Mesmo que pareça que não, pareça que o céu esteja cinza, que esteja tudo cinzento, que não tenha vida mais ali. Mas rega que floresce, rega que nasce. Além de florescer aquela parte que está morta, vai nascer novos galhos, com novas flores, com novas cores. Precisamos acreditar que não é o fim. Morte emocional não é o fim. Ela pode ser o começo de uma nova vida. Precisamos estar atentos aos sinais que o nosso corpo nos dá, que a nossa mente nos dá. Insônia, compulsão alimentar, tristeza, raiva. Fora os sintomas físicos, dor de estômago, dor de garganta. O nosso corpo fala. Nós temos uma energia vital que, se tiver tudo em equilíbrio, vai funcionar 100%. Tá fazendo sentido para vocês? Essa transformação, esse caminho que eu acredito que todos nós, em alguma área da nossa vida, já passou. Seja um trabalho, seja estar numa empresa que a gente não esteja feliz, seja um relacionamento que a gente veja que aquele relacionamento não está fluindo, seja a nossa área financeira, nossa vida financeira. Em alguma área da nossa vida existem sinais de morte, mas também existem sinais de vida. E o que é a vida sem a morte? Como nós vamos nos transformar se a gente não entender o processo natural? Porque existe um processo natural. E o processo natural é esse: reconhecer que algo não está bom,
que algo não está florescendo dentro de nós, é o primeiro passo para se libertar, para buscar uma nova forma de viver. Quando eu olho para minha plantinha morta, pode ser que eu não tenha esperança, pode ser que eu esteja com falta de esperança, que vá dar certo. Mas a partir do momento que eu faço esse movimento, eu sinto, algo ao meu redor vai acontecer. Quando eu dei o meu passo para a minha transformação, várias coisas ao meu redor foram acontecendo. Eu não tinha força para colocar água na minha plantinha, mas eu conheci pessoas que regavam a minha plantinha todo dia, até eu ganhar força. Até eu olhar e falar, nossa, que bonita, é você mesmo. Quando eu dou um passo da morte para a vida, quando eu me proponho a passar por esse caminho, por essa jornada, aparecem situações, aparecem pessoas que vão te ajudar nesse processo de renascer, que vão te auxiliar para que você saia desse estado de céu nublado, de céu escuro, de poucas batidas no coração, para a vida. Tati, é fácil isso? Não, não é fácil. Como o próprio nome diz, morte não é fácil. Morte nos lembra tristeza, luto. Às vezes precisamos estar de luto, reconhecer aquele sentimento, estar de luto para receber a nova vida. A morte emocional, a morte dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, não é simples assim. Não é tão simples assim. Não é tão simples a gente identificar. Só que, como eu acredito que tudo está dentro de nós, se eu não estou feliz com a versão que eu estou vendo no espelho, eu tenho que começar a me perguntar: o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Quem é você? O que você quer da sua vida? Ah, mas fazer essas perguntas é muito difícil. É o mais escuto. Ai, fazer isso é muito difícil. Mas é muito mais difícil viver uma vida, uma morte em vida. Isso é muito mais difícil. Isso é muito mais difícil. É muito mais difícil a gente deixar de lado os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos projetos, a nossa família e ficar alimentando algo que não floresce. Quando eu olho para minha família, eu tenho esperança, eu tenho coragem de seguir adiante, mesmo com todos os obstáculos que surgem na nossa vida. Eu tenho fé. Quando eu olho para os meus filhos, eu sinto aquela plantinha que estava morta e que foi regada e que tem um galinho verde, ou seja, tem esperança. Eu busco neles o meu alimento. Cada um de nós tem um ponto de apoio. Cada um de nós tem uma base, tem aonde buscar. Se não é os filhos,
São os pais, o trabalho, um par afetivo, Deus, ou que você, cada um acredita, ou a própria batida do coração. Reconstruir a identidade e a vida não são tarefas fáceis, mas temos que nos apegar àquilo que nos motiva e nos traz suporte. Exatamente. Não é fácil. Se eu disser que é um processo fácil, não é, mas é um processo possível de acontecer. É um processo possível de acontecer. O que te dá segurança para seguir em frente? O que te dá a mão? Dê a mão a alguém. Dê a mão a alguém. Se você não está conseguindo fazer sozinho. Mas te garanto que é muito melhor do que ficar vendo sua vida ir pelo ralo. Passar os dias cinzentos, tristes, infelizes, sem esperança. O que a quarentena, o que a pandemia fez com todos nós? Sacudiu sonhos, objetivos, medos, transformou pessoas medrosas em pessoas corajosas. Isso não é do medo para coragem, não é da morte para a vida? Essa transformação conosco. Pelo menos comigo foi uma bela de uma sacudida, senão eu não estava aqui. E cada passo que você dá rumo à sua vida, não é a vida de ninguém mais. Coisas novas e maravilhosas vão acontecendo. Os obstáculos deixam de estar no caminho? Não. Mas nós temos condições de olhar e nos sentir capazes de ultrapassá-los e de aprender algo que a gente não aprendeu ainda. E o que a gente precisa aprender com essa morte interior? Tudo é bom, tudo é bom. Tudo tem um aprendizado, tudo tem uma nova perspectiva. Até as coisas ruins. Nós precisamos olhar para a nossa vida de uma forma mais real, palpável. É a minha vida que vale muito. No mínimo, eu tenho que tentar. No mínimo, eu vou colocar uma água nessa plantinha para ver o que vai acontecer. Pode ser que ela já tenha morrido neste ponto. Mas pode ser que dali floresça e dê novos. Entendem minha analogia? Nós pelo menos precisamos tentar sair da normose. Normose de se acostumar com a vida ruim. Com tóxicos, com não trabalhar com aquilo que ama. Qual é o seu empenho em sair da morte para a vida? É isso que vai trazer a mudança. Mas a mudança é interior, é aqui dentro. Não está fora, não está no outro. Não adianta a gente culpar o outro. Não adianta a gente culpar o governo, não adianta a gente culpar a chuva. Não adianta. É responsabilidade nossa cuidar da nossa vida. Transformar os dias ruins em dias bons. Em ser digno.
ter dignidade de acordar de manhã e olhar e falar, vou fazer diferente. Não se acostumem em viver na morte. Saiam disso. É muito bom ter o controle da sua vida. Não deixar a sua vida na mão de ninguém. Ter coragem de respeito. Tá fazendo sentido para vocês? Ninguém tá falando nada? Tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? O que é importante? Que a gente consiga identificar quais são os gatilhos que nos levam à morte dos nossos projetos, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. O que faz você retroceder? O que faz você voltar? Então, eu tô caminhando rumo aos meus objetivos, certo? Tô dando um passo muito importante aqui hoje. Rumo aos meus objetivos, ao meu projeto. O que pode acontecer para eu retroceder? O julgamento do outro, o sentimento de incapacidade, o medo da rejeição, do abandono. Isso faz com que a gente não avance. Não saber quem eu sou, não saber qual é o meu propósito, não ser grato, ter medo de colocar água na plantinha e ela morrer mais ainda, não ser autorresponsável pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, achar que vai dar tudo errado, pensamento negativo. O primeiro passo é não se acostumar com o ruim. Se questionar se tá ruim, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer melhor amanhã que eu não fiz hoje? Eu consigo identificar várias coisas na minha vida com essa questão. Como eu posso melhorar a minha produtividade, os meus relacionamentos? Como eu posso tirar dessa vida mediana e melhorar a minha vida? O que cabe a mim fazer? Lembrando que só cabe a nós. Não dá para colocar somente no meu empenho, somente na minha dedicação à minha vida, a sair desse estado da anormose, do se acostumar com é ruim. Então, o que eu posso fazer hoje para sair do estado de morte em vida? O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer uma respiração, eu posso escrever uma carta, eu posso tomar um banho mais demorado, eu posso escutar uma música que eu goste, que me lembre momentos felizes. O que eu posso fazer hoje que me tira do estado de morte em vida? É a sua escolha, é a sua decisão, não é de mais ninguém. Porque a vida é única e exclusiva de cada um de nós. Faz sentido? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Essa semana, a autorresponsabilidade é muito importante. É muito importante. Não podemos terceirizar. Não posso pegar a nossa vida
a minha vida e colocar na mão de ninguém. De ninguém. Essa semana, como eu falei no começo, preparei uma semana com muitos conteúdos. Então, vou compartilhar vários conteúdos, tanto no meu feed quanto no meu stories. Eu quero que com isso eu possa ajudar mais pessoas, eu posso mostrar um pouco de a luz no fim do túnel, que possamos sair da nossa caverna e começar um ano, estamos em janeiro, já no final de janeiro, começar um ano mais feliz, mais com esperança, com uma vida abundante, realizando sonhos, projetos, dando um passo à frente. Amanhã, às 21 horas, vai ter uma outra live aqui. E o tema de amanhã é nascimento, é o nascimento. Nós vamos trazer o despertar da sua consciência. Hoje eu fiz questão de falar sobre a morte, porque eu vejo a importância que é esse tema e o quanto a gente é um tabu quando se fala de morte. Mas para que a gente possa viver uma nova vida, uma nova versão, a gente precisa deixar morrer algumas coisas e alimentar as outras, alimentar os nossos pontos positivos, ser grato por quem somos. Então, amanhã, às 21 horas, e amanhã eu vou dar nada. Na quarta-feira também, a minha convidada, inclusive, está aqui, a minha convidada de quarta-feira. Nós vamos falar sobre propósito. Vai ser uma live muito, muito legal, um bate-papo muito importante, muito especial com a Cris. Na quinta-feira, eu vou estar trazendo outra convidada, que é a Gabriela, que também está aqui na live. E na sexta-feira, eu encerro a semana falando sobre o nosso renascimento. Então, vejam, se interessem, compartilhem pessoas. Essa live vai ficar salva. Compartilhem com as pessoas. Vamos levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Existe muita gente precisando de ajuda. Existe muita gente precisando de uma mensagem de esperança, que dá sim para viver dias melhores e mais felizes. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Eu estou extremamente grata e muito feliz. Estou vencendo um desafio muito importante na minha vida, estar aqui a semana inteira. Mas eu quero que a gente realize os nossos sonhos. Trabalhando que nós conquistamos os nossos objetivos. Então, por esse motivo, eu quero trazer mais conteúdos, trazer uma nova visão, uma nova perspectiva, uma nova mensagem para cada um de vocês. Boa noite, fiquem com Deus, um beijo bem grande no coração. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar, pode me mandar direct, que eu respondo com o maior amor do mundo. E até amanhã às 21 horas. Um grande beijo, fiquem com Deus.